Ok, obrigado. Bom dia para todo mundo. Esse clima exótico que está fazendo aqui na Bahia. Ontem eu me achei no Rio Grande do Sul, vindo do aeroporto até o hotel. Estava tudo cheio d'água na paralela ali, quase que o carro não chega até o hotel. E agora o hotel coloca esse clima quase polar aqui na sala. Está convivendo com uma situação estranha. Mas, enfim, bom dia para todo mundo. Vamos ver o que a gente pode agregar aqui. Eu saio com uma vantagem grande, porque a Marta falou algumas das coisas que eu ia falar. Então, várias coisas eu não vou precisar aprofundar. Essa é uma das vantagens quem fala em segundo lugar. Tá? Então, talvez eu consiga ficar dentro do tempo. E não usar aí os minutos adicionais por conta da falta do anual. Antes de entrar na apresentação, eu queria só agregar duas coisas que a Marta falou sobre a questão da OCDE, que eu acho que é importante. Uma delas a gente vai ver esse ano, né? O pessoal já deve estar acompanhando de perto. Né? Esse ano vamos ter a reunião do G20 no Brasil, já estão acontecendo várias reuniões por conta disso. Né? E quando a gente acompanhar efetivamente a reunião de chefes de Estado, chefes de governo, lá no final do ano, a gente vai ver em várias instituições, quase todas elas multilaterais, que são assessoras do G20. Né? O caso da própria ONU, o caso da Organização Mundial do Comércio, o caso da Organização Internacional do Trabalho, né? O caso do FMI, do Banco Mundial, etc. Só que uma das organizações que é assessora do G20, é a OCDE. Então, vocês vão ver aparecer lá o diretor executivo da OCDE como um dos assessores. E, por exemplo, a discussão recente sobre tributação, na verdade, o G20 delegou a discussão para a própria OCDE. Então, foi o comitê da OCDE que acabou discutindo, e a OCDE tem uma flexibilidade razoável para, mesmo você não sendo membro, no caso do Brasil, mas também no caso da China, da Índia, que não são membros da OCDE, participaram dessa discussão sobre tributação dentro desse comitê específico da OCDE. Então, esse é um dos pontos. E o outro ponto, que muita gente aqui do movimento sindical, é bom que a gente diga também. Como eu falei, a participação nos grupos, ela não necessita que você seja membro da OCDE. E a OCDE tem, porque a estrutura da OCDE é lá do final da Segunda Guerra Mundial, portanto, muito influenciada pela visão que se tinha também para a Organização Internacional do Trabalho, a ideia do tripartismo. Né? Então, você ter, digamos, governos, movimento sindical e movimento empresarial, estruturas empresariais. Então, você tem duas estruturas dentro da OCDE, uma que é um comitê assessor empresarial e o outro que é o comitê assessor sindical. Chamado, no caso do comitê assessor sindical, chama CUAC, Trade Union Advisory Committee. E, embora o Brasil não seja membro da OCDE, a CUT é membro do Conselho Assessor Sindical. Então, a CUT já há muitos anos participa de reuniões regulares desse CUAC, que é o Comitê Assessor Sindical da OCDE. Então, é bom ter isso em consideração, né? Porque, enfim, essa questão do G20 a gente vai ver aí, de fato, negociações importantes são jogadas para dentro da OCDE. E no caso dos sindicatos, os sindicatos participam via CUT diretamente de um comitê da OCDE que, enfim, é um comitê assessor. Portanto, ele dá opiniões sobre o que vem de discussão de dentro da OCDE. Então, pode concordar ou não concordar, evidentemente, as discussões são implementadas ou não, na maior parte delas, obviamente, sugestões do comitê assessor sindical não são implementadas, na maior parte. Então, por exemplo, houve uma posição forte contra a cessão da Colômbia, que a Colômbia não entrasse porque a Colômbia não respeita os direitos sindicais. E a OCDE desconsiderou a visão do comitê assessor sindical e incorporou a Colômbia como membro pleno da OCDE. Enfim, teve um posicionamento dos sindicatos sobre isso. Bom, mas voltando aqui para a nossa conversa, eu acho que é importante dizer que a gente parte dessa discussão
dessa questão da nova indústria Brasil. Mas a Rebrip, vocês estão vendo lá o ponto de cima, GT Indústria, a Rebrip estruturou um grupo de trabalho para trabalhar com a questão industrial antes do programa da Nova Indústria Brasil. Porque a gente via uma possibilidade concreta de ter esse tema em discussão, e esse é um dos temas, quer dizer, dentro da discussão de acordos de comércio, como a gente vai ver. Na verdade, a própria discussão comercial internacional ela parte exatamente dos pontos de indústria. Né? Então, com a mudança no cenário internacional, que a gente vai ver também na discussão, seja a questão da reestruturação da produção, seja a questão do aparecimento da China como ator geopolítico disputando concretamente, né? Seja todo o conjunto de mudanças no cenário internacional, se viabilizou que a indústria fosse rediscutida no cenário internacional, primeiro de uma forma não explícita, mas de fato, né? Então, trilhões de dólares começaram a ser colocados, né, objetivamente como política de desenvolvimento do setor industrial, né? E isso hoje faz parte concretamente dessa disputa pela hegemonia entre Estados Unidos e China. Então, você vê os orçamentos, né, que estão sendo colocados no desenvolvimento industrial, e é uma coisa muito importante. Isso reabriu, de certa forma, a discussão, como a gente vai ver. Então, esse é um pouco o cenário que a gente vai estar discutindo a partir da situação brasileira. Não sei como operar isso. Não está funcionando. Quer dizer, no caso do Brasil, rapidamente, o Brasil se forma como uma economia colonial. Né? Então, os setores que aqui desenvolvem mais rapidamente são os setores primários exportadores. Né? E isso é uma tradição e as nossas elites estão conformadas desse jeito. Né? Tem um artigo que é muito interessante da Conceição Tavares na revista da Fundação Perseu Abramo, que ela coloca claramente isso. Olha, a linha de menor resistência que o empresariado da América Latina sabe fazer, o empresariado brasileiro sabe fazer é exportar bens primários. Então, quando eles podem, eles fazem isso. É isso que eles vão fazer prioritariamente. É aí que eles sabem ganhar dinheiro. O resto eles vão fazer se não tiverem outra coisa para fazer. Se não tiver outra possibilidade, eles vão trabalhar com outras coisas. Mas sempre que você der a possibilidade de irem nesse sentido primário exportador, é por aí que eles vão. Né? Então esse eu acho que é um ponto importante para a gente ter em consideração. Né? E a gente vai ver que desde lá de trás, o que aconteceu como indústria, não, os momentos de industrialização, foram ou por questões estratégicas. Então, os portugueses, quando chegaram aqui fugindo da Europa, o que eles fazem? A primeira coisa que eles instalam, uma fábrica de pólvora, né, porque precisam se defender. Né? Depois, no século XIX, já com o Brasil independente, você desenvolve estaleiros. Né? Mas que a base, o reparo de navio, já começou lá com a chegada dos portugueses, com a chegada do governo português aqui no Brasil. Então é uma lógica um pouco, tem que fazer isso, porque isso aqui eu preciso para me defender. E depois, você teve aí vários períodos de substituição de importação por choque, a gente vai ver na história. Então, cada vez que você tem uma guerra, né, a Primeira Guerra Mundial, aí não chegam produtos têxteis no Brasil. Então, tem que desenvolver, de alguma forma, a indústria têxtil. Né, na Segunda Guerra Mundial, de novo, tem uma série de setores que você tem que desenvolver, porque você não consegue importar. E tem algumas políticas ativas, algumas têm a ver também com essa lógica da base industrial, né, envolvendo a siderurgia, a indústria de vidro, né, e outros começam a entrar dentro dessa lógica da política de substituição de importações, aí sim, uma política ativa dentro da lógica da CEPAL, que a gente vai ver aí adiante. E para essa lógica da política ativa, é importante você usar tarifas, que é uma coisa que esses acordos internacionais, sejam os multilaterais, sejam os setoriais, binacionais, birregionais, etc., eles te cerceiam. A primeira coisa dos acordos internacionais é exatamente amarrar os países a respeito da questão
de redução e consolidação de novos patamares tarifários. Portanto, você perde esse instrumento de desenvolvimento. Então, isso é importante porque, em vários momentos, ele foi efetivamente usado. Aí vou falar um pouco, que a Marta já falou, a questão de que dos países que se desenvolvem, eles, na verdade, vão tentando evitar que os outros trilhem pelo mesmo caminho. Essa foi a lógica da Inglaterra lá no começo. E os práticos aí que se insurgiram, o Hamilton, na verdade, é muito mais prático. O Licht é um pouco mais teórico, no caso da Alemanha, são as visualizações de alternativas, alternativas de fechar o mercado nacional de certa forma e usar isso para desenvolvimento. Então isso aparece, não vou estender muito, mas aparece no material da CEPAL, na ideia da deterioração dos tempos de troca, ou seja, quem tem, na verdade, o poder de produzir manufatura determina preços no mercado internacional, quem produz commodities toma preços nos mercados internacionais. Em algum momento pode ter vantagem com isso e, maior parte do tempo, tem desvantagem, porque acaba perdendo com esses preços formados no mercado internacional. E aí tem toda a estratégia da CEPAL, de substituição das importações, mas tem esses autores mais modernos, tanto o Chang quanto o Heiner. Eu cito aí os textos, a Marta já tinha falado do Chang. Eles, na verdade, vão mostrar que os países que dominam o cenário da produção capitalista, eles vão tentar bloquear sempre as suas possibilidades. Então, você está na frente, aí quando você chega na frente, você diz, não, tudo bem, você pode me passar, mas não pode passar nem pela direita nem pela esquerda. Se você conseguir uma forma de me ultrapassar, tudo bem. Aí vai a China e passa por cima. Aí, passo seguinte, a China e todos que estavam na frente também não pode mais passar por cima. Tem que buscar outra forma. Então, a regra é sempre essa. Quem está na frente acaba determinando que os outros não possam trilhar aquele mesmo caminho. E os acordos, eles acabam concretizando essas formas de você amarrar os países de maneira que eles não consigam. Na verdade, é como se você estivesse cristalizando o status quo em determinado momento. Então, quem está na frente vai ficar na frente, quem está exportando commodities vai ficar exportando commodities e, de preferência, que assim seja eternamente. Claro que as grandes convulsões de mudanças tecnológicas, de mudanças no cenário internacional, acabam causando turbulências nesse processo, isso altera, mas o interesse é fazer isso, cristalizar em um determinado momento o status quo naquele momento. Então, dentro dessa ideia, como é que funcionou a história desde a Segunda Guerra Mundial? Quando ficou claro que alemães e japoneses iam perder a guerra, você começou a conformar a estrutura de funcionamento da economia para depois da Segunda Guerra. E tinha-se uma variação que aparece até hoje, voltou a aparecer agora na crise de 2007, 2008, quem leu os textos do G20, os 2 ou 3 primeiros documentos gerais do G20, vai ver isso aparecendo em função da crise. Então, quais eram os acusados pela crise lá de 29? Primeiro, a liberalização financeira, a possibilidade de movimentos de capitais que tumultuavam o esquema, desvalorizações competitivas, acirrando o quadro de disputa no comércio internacional. Na sequência dessas desvalorizações competitivas, o fechamento de mercados, os países que não queriam submeter às desvalorizações competitivas fechavam seus mercados para não serem atingidos por produtos que estavam ficando mais baratos. Então você tinha esses problemas a serem sanados. Que estrutura você monta? O que foi pensado para isso? Foi pensado o FMI,
para administrar os problemas de balanço de pagamentos e evitar estas desvalorizações competitivas. Então, a preocupação fundamental com a FMI era que você não tivesse flutuações agudas de taxa de câmbio. Então, desde a fundação até a crise dos anos 70, o FMI se mexeu dessa forma. Então, se você queria fazer uma desvalorização maior, você tinha que pedir autorização ao FMI e, por outro lado, o FMI garantia empréstimos que evitavam que você entrasse numa crise de balanço de pagamentos, que necessitasse fazer uma desvalorização mais aguda. O Banco Mundial, para, de alguma forma, trabalhar com os programas de desenvolvimento e evitar que os países ficassem em diferenciais muito grandes. Então a ideia era essa. Primeiro, e a OCDE foi constituída para isso, para trabalhar a questão da reconstrução da Europa, mas no passo seguinte, eles pensaram o mundo inteiro. E a terceira perna dessa estrutura seria a tal da OIC, que está ali, que seria a Organização Internacional do Comércio. Que, curiosamente, é vetada, apesar de estar na ideia inicial, é vetada pelo próprio Estados Unidos. Os Estados Unidos vetam a criação da OIC, eles dizem que não vão subordinar. Em 1948, se não me engano, você tem a Conferência de Havana. Lembre sempre, 48, Havana pré-revolução, a Cuba que a gente tem hoje. Então, na Conferência de Havana é apontada a criação da OMC e desde aquele momento os Estados Unidos dizem que não vai entrar. Ora, em 48, no pós-guerra, não tinha sentido você criar uma estrutura que tentasse regular comércio quando o maior parceiro comercial de todo mundo estava dizendo que não ia participar da estrutura. Então, os Estados Unidos disseram isso porque os Estados Unidos, além de um grande exportador de bens industriais, ele também é um grande exportador de bens primários, especialmente alimentos. Carne, frango, etc. Soja, então, quando os Estados Unidos diz que não vai entrar, você recua da criação da OIC e, na verdade, faz o GATT. Por isso que eu falei que a indústria está no começo da regulação de comércio. O que é o GATT? É o Acordo Geral de Tarifas e Comércio, tentando ir progressivamente trabalhando a redução das tarifas para produtos industriais através das suas rodadas, que demoravam anos, que buscavam trabalhar produtos ou setores. Então, as rodadas do GATT, elas trabalhavam essa questão. E daí você foi lá desde 1948 até 94, quando você terminou a rodada do Uruguai, que foi a última rodada ainda sob a esfera do GATT. Só que nesse período, especialmente a partir final dos anos 70 e início dos anos 80, você tem um novo surto de internacionalização da produção a nível mundial. Aliás, esse é outro ponto importante que depois a gente vai discutir, pode discutir lá no acordo Mercosul-União Europeia, que a Marta já citou. Porque, além de todos os problemas que a gente tem, de compras governamentais, investimentos, blá, 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 dentro do acordo, um dos elementos essenciais é o seguinte: o Brasil é uma economia aberta. E vários dos setores industriais aqui são hegemonizados por empresas internacionais, muitas delas europeias. Então, você olha, o setor automobilístico, o setor químico, por exemplo, são hegemonizados por empresas europeias. Então, a Europa atua no acordo, mas ela também atua com políticas diretas para suas empresas. É uma pena o Aroaldo não estar aqui, ele poderia falar disso, ou qualquer metalúrgico do ABC. Por quê? Porque a gente viu claramente por que não andou o acordo Mercosul-União Europeia até 2017. Porque tinha uma oposição ferrenha de um dos principais atores da indústria automobilística brasileira, que por acaso é europeu. Não por acaso, que é a Volkswagen. A Volkswagen, a Mercedes um pouco menos, mas a Volkswagen ativamente batalhava a partir da sua filial aqui no Brasil, também na Argentina, contra o acordo Mercosul-União Europeia.
De 2007, entre 2017 a 2019, quando você assina o acordo, alguma coisa mudou na relação da matriz lá na Europa. Eles enquadraram a filial brasileira e o Brasil parou de resistir. O governo Temer tentou assinar esse acordo. Ele tentou avançar no sentido da assinatura do acordo. E o principal elemento de restrição naquele momento foi o setor automobilístico. Olha que curiosidade. Hegemonizado por empresas europeias, especialmente a Volkswagen. Aparentemente, por quê? Porque lá no programa Inovar Alto, lá no governo da Dilma, foi feito aquele pacto com o setor industrial, que o setor industrial deveria investir, né? Você estava abrindo mão de impostos e o setor industrial deveria investir. Boa parte da indústria embolsou os impostos e não investiu, certo? Esse é um motivo lá da crise lá atrás. No caso da Volkswagen, a Volkswagen investiu. Então ela perderia os bilhões que tinha investido. Por quê? Porque você liberaria a importação de carros europeus, carros de maior valor agregado, e a Volkswagen perderia parte desses seus investimentos. Então a Volkswagen resistiu ao acordo quanto pôde, mas nesse meio do caminho, talvez com a questão da transição energética, carro elétrico na Europa, algum acordo foi feito lá no nível da matriz que houve a Volkswagen regional aqui na América do Sul parou de resistir em relação ao acordo e aí o acordo andou. Por isso facilitou que lá no primeiro ano do governo Bolsonaro, porque o Bolsonaro não fez essa negociação. A negociação já tinha sido concluída, tinha um impedimento que era essa negociação de quanto tempo demoraria a implementação da liberalização na área do setor automotivo. E isso daí foi resolvido a partir dessa conversa. Então, esse fato de que você tem empresas transnacionais, várias delas sediadas na Europa, que hegemonizam setores industriais do Brasil, isso é importante para você levar em consideração também. Né? Porque quando você pensa a questão da industrialização, uma coisa é quando você tem empresas no seu território nacional. Né? Empresas que têm a sede aqui e têm relação direta com o governo aqui. E que dependem fundamentalmente, tanto para o mercado interno, quanto para a sua expansão internacional, que aconteceu aqui no Brasil. Hoje a gente tem transnacionais brasileiras. Né? Elas dependem desse apoio oficial do governo. Apoio econômico, mas também apoio diplomático, financeiro, etc. outras áreas. Né? No caso, o problema que você se confronta quando tem um acordo desse tipo, em tendo multinacionais aqui, é que você tem, digamos, jogadores do outro time aparentemente jogando com a tua camisa. Né? Então é uma questão muito complicada, porque os acordos fundamentais deles eles fazem nos seus países sede, que é onde eles desenvolvem tecnologia, é onde eles têm seus conselhos de administração, é onde, no caso das automobilísticas, inclusive parceria as alemães com o Estado alemão, seja um Estado federal, seja os Estados regionais. Né? A indústria química é a mesma coisa. Então é importante ter isso em consideração também. E esse processo de internacionalização, ele aconteceu aí, especialmente nos anos 80. Você teve uma reestruturação produtiva importante, que a gente vai ver aí, e que isso deu margem para um aumento dessa internacionalização. Com base nisso, e na possibilidade das empresas diversificarem sua produção pelo mundo, a gente vai ver um pouco em seguida essa parte técnica. Em 95 começa a funcionar a OMC. Em 94 você conclui a última rodada de negociação da OMC, chamada Rodada Uruguai, né? Mas na verdade a última reunião acho que foi no Marrocos, né? Termina essa conversa e incorpora aquilo que a Marta já mostrou e que eu não vou me estender. Mas, ao contrário do GATT, que trabalhava tarifas para o setor industrial, você criou a OMC com uma extensa agenda, com uma série de discussões para além do setor industrial. Então,
O setor industrial é trabalhado dentro da estrutura do OMC como NAMA, né? Acesso a mercados de produtos não agrícolas, é assim que eles chamam, mas você cria também uma agenda para produtos agrícolas, mas especialmente para serviços, para investimentos, propriedade intelectual, compras de governo, regulação de concorrência, blá, 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 blá. Estou falando de regulação de concorrência porque uma parte da discussão das estatais entra dentro disso. Né? Regulação de concorrência que eles dizem que existe aporte público, e isso daí estaria desequilibrando a concorrência com empresas privadas, especialmente quando você tem setores onde atuam empresas públicas e empresas privadas. Né? Então você cria, digamos, essa organização que regula os acordos multilaterais de comércio e a partir daí você acentua os acordos de comércio no nível binacional, birregional, tratando. Mercosul e União Europeia são duas regiões, não são países específicos. Né? Então é tratado como um acordo birregional. Né? Que normalmente tem o que o pessoal chama de conteúdo OMC+. O que é o OMC+? É ir além da OMC nas várias discussões. Por quê? Porque se você não vai além, o acordo da OMC já basta. Então não adianta você botar um capítulo que simplesmente reproduz, ou você vai botar um capítulo que só reproduz o que já tem na OMC para dizer que não tem, para não dizer que não tem. Né? Você bota lá um capítulo igual, mas o que se tenta nos acordos regionais é ir além do que tem na OMC. Então, por isso que você chama de OMC+. A gente vê isso claramente na área de propriedade intelectual, por exemplo, né? Que aí o acordo de propriedade intelectual na OMC chama TRIPS. Né? Então, você chama TRIPS Plus, né? Garantido, patentes, etc., um período e condições muito além do que você tem na OMC. Bom, e isso, passando rapidamente, ele é uma adequação, na verdade, ao quadro que você já tinha, né, nos anos 80, que é uma mudança na área das telecomunicações, muito importante, né, a transformação na rede de transportes, a questão de novos materiais, miniaturização, microeletrônica, né, uma parte disso daí, inclusive, vindo lá do tal programa Guerra das Estrelas, né, toda a parte de miniaturização avança muito a partir daí, mas também a questão da revolução de telecomunicações, né? Formas de flexibilização da produção, e isso tudo permite que você divida a sua produção pelo mundo. Né? Então, uma mesma empresa ela divide a produção pelo mundo para aproveitar as vantagens de localização, produzir onde é mais barato cada setor. Então, você tem um setor da produção que é intensivo na utilização de energia, você instala aquele setor no país que tem energia barata. Né? Você tem um setor da produção que é intensivo em mão de obra, instala no local que você tem mão de obra barata. Tem um setor da produção que é produtor de lixo, né? De agressão ao meio ambiente, instala esse setor num país que tem uma regulação de meio ambiente mais liberal e não vai em cima da empresa. E assim, as empresas dividem a produção pelo mundo, né, aproveitando essas vantagens. Só que, para isso, era necessário o quê? Rebaixar a tarifa do setor industrial. Se você fosse pagar tarifas, o que acontecia? Cada vez que você cruzasse fronteira, você teria que pagar tarifa e incorporaria isso ao preço. Aquela parte da produção teria tarifado e, por isso, o preço ia subir muito. Então, os acordos de comércio, na verdade, eles tomam muito isso, essa mudança tecnológica em consideração, e a questão do rebaixamento dos custos de transporte, né? Seja marítimo, seja aéreo, né? Pelo mundo. Então, essas duas coisas são fundamentais para você poder usar essas grandes vantagens de localização. Os acordos de comércio, na verdade, eles estão tomando isso daí como base. Né? A pressão para que você tivesse esses acordos gerais foi exatamente essa, que você mudasse, você tinha mudado a base produtiva e aí poderia usar essas vantagens, mas para fazer isso você precisava fazer esse rebaixamento tarifário, permitir a circulação de bens à escala planetária. Bom, qual é o quadro hoje?
você tem uma série de acordos de comércio, né, e regras do OMC que restringem a tua possibilidade de fazer políticas, né, então, e de fazer, entre as políticas de desenvolvimento, e dentre essas, a política de desenvolvimento industrial. Então, especialmente a questão de regras de propriedade intelectual, a questão de compras públicas, né, a questão do próprio engessamento da tua possibilidade de usar as tarifas, né, limitam muito a tua possibilidade de fazer política de desenvolvimento industrial. Quando a gente pensa hoje a possibilidade de fazer política de desenvolvimento, a gente sempre acaba esbarrando nisso. A renegociação do acordo com a União Europeia, por exemplo, feito no começo do governo Lula, ele usou como motivo a questão de que a União Europeia estava pedindo um anexo, não, uma carta adicional, um protocolo adicional a respeito da questão ambiental, acionou a diplomacia disse o quê? Realmente isso é uma nova negociação, né? Então, negociar o protocolo adicional é reabrir as negociações. E aí o governo Lula falou assim, bom, então vamos reabrir. A gente quer ganhar espaço para fazer políticas de compra de governo. Então, um dos temas que foi colocado na agenda foi exatamente essa questão de políticas de governo. A questão do fato das transnacionais estarem com centro de decisão fora do país, eu já falei. Né? A questão da financiarização da produção, quer dizer, hoje você tem boa parte das grandes empresas são dominadas por fundos financeiros a nível mundial, né? Fundos soberanos ou fundos de aplicação financeira, e isso determina uma forma de atuação das empresas que é a busca de lucro mais imediato. A gente viu agora, por exemplo, Gabriel saiu agora, mas e toda a questão dos aplicadores na Petrobras. Né? O que exige da Petrobras? Qual é a discussão de dividendos agora? Né? Você tem que remunerar rapidamente e o máximo possível esses investidores. Então isso está no horizonte e impede, com isso, políticas de mais longo prazo. Né? Você tem essa mudança no quadro de hegemonia internacional, né? Com a China, mas essa história da China trouxe também um problema, no caso brasileiro. Por quê? Como a Marta mostrou lá, 5 minutinhos. Ela já está me olhando feio ali, já estou com um cartão amarelo visual aqui. Mas, em 5 minutos eu termino. Mas, a China, lembra lá dos números que a Marta mostrou? A relação com os Estados Unidos tem muito mais presença industrial, de parte do Brasil, como com a China. Com a China é muito mais primário, né, o comércio. Então, essa disputa no nível internacional, ela também recoloca uma discussão para os países periféricos, que é a possibilidade de reforço ao setor primário exportador. No caso do Brasil, isso é evidente. Então, rapidamente para o passado, então você tem essa disputa hegemônica entre Estados Unidos e China, né? Isso está como pano de fundo da reestruturação internacional. Você tem um novo ciclo de mudanças tecnológicas, que o pessoal convencionou chamar de indústria 4.0, né? Aí tem uma série de elementos aí, né? Que a gente está se confrontando mais diretamente, inteligência artificial, por exemplo, drones, edição genética, nanotecnologia, a questão da transição energética, mas só para a gente pensar, por exemplo, aquelas vantagens em relação à questão do custo da mão de obra são totalmente neutralizadas quando você tem a possibilidade de colocar a produção com impressão em 3D. Qual é o custo da mão de obra na impressão em 3D? Então isso altera fundamentalmente. A gente está falando aqui de Brasil primário exportador de carne, soja, etc, mas com as possibilidades de edição genética,
a partir de determinado momento você pode produzir soja usando muito menos água e aí mudar o panorama da produção para além do que o clima já está mudando. Né? O clima já está fazendo isso de certa forma. Né? Hoje você tem uma possibilidade, pelo aquecimento, que uma parte da estepe russa possa ser usada para a plantação de grãos. Né? Grãos, estou falando de soja. Bom, se os russos fizerem isso, a partir dessa possibilidade que o clima está dando, é bom os nossos produtores aí de Mato Grosso colocarem as barbas de molho, porque, digamos, imagina a área que são as estepes russas, se você avançar com a produção. Então, isso tudo vai estar colocado de alguma forma. E o que é mais importante do nosso ponto de vista para pensar em a questão da integração regional é essa possibilidade que se chama de desglobalização. Não? Ou seja, a partir dessas mudanças, esse cenário, que era o cenário de você procurar as vantagens competitivas de cada lugar, ele se altera, ele está se alterando. Começou a se alterar lá atrás, com a disputa entre Estados Unidos e China, então, em determinado momento, não é só aonde é mais barato, é onde é mais barato, mas também precisa ser meu amigo. Não é qualquer um que vai. Então, os Estados Unidos vem colocando, desde lá de trás, algumas restrições em relação à importação de produtos chineses, apesar de ser mais barato a produção da China. A questão da Covid colocou isso, quando se interrompeu, por conta da Covid, as cadeias globais de valor, e mostrou que essa globalização desesperada era um problema para a produção também, poderia ser um problema, porque a produção, no caso de uma pandemia, ela se interrompe. E depois, com a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ficou mais evidente ainda. Uma série de produtos, as cadeias foram quebradas, inclusive na questão do fornecimento de alimentos e outras commodities. A Ucrânia era grande fornecedor de alimentos e a União Europeia, por exemplo, a partir de que não pôde importar produtos da Ucrânia, se recolocou a questão de soberania e segurança alimentar, que estava sendo pouco a pouco afastada dentro da discussão da União Europeia. Então, isso recoloca uma série de discussões. Mas, fundamentalmente, volta a jogar no sentido da regionalização da produção. Você vai produzir aonde você tem mais facilidade de fazer isso, por conta da proximidade e também por conta do custo de transporte. Por quê? Porque essa preocupação ambiental se refletiu no fato de que você faz transporte a longa distância, você gasta energia. Né? E se você gasta energia, isso tem efeito ambiental no mundo. Então começa a ter uma crítica a esse espraiamento da produção pelo mundo. Então, os últimos 5 pontos, né, a questão da possibilidade de uma nova política industrial e a questão da transição energética estão dentro dessas possibilidades novas colocadas pela reestruturação internacional. A integração regional também, mas no caso do Brasil é um problema essa questão do posicionamento no cenário de disputa. Porque essa disputa entre Estados Unidos e China, eu costumo dizer que a elite brasileira, a elite empresarial brasileira, ela tem um problema grave. Não é? Porque ela tem a cabeça, a ideologia em Miami e o bolso na China. Então depende do comércio com a China. E aí, a gente já viu isso, como é que se operou, por exemplo, no governo Bolsonaro. Crise permanente. Não é? O Bolsonaro fazia declarações, os filhos e a base aliada do Congresso contra a China, e o ministro, o vice-presidente, a ministra de Agricultura, etc., corriam para a China, mas não esquece o que ele falou, aquilo lá é discurso público interno, vai continuar tudo do mesmo jeito. A consequência política do que o Bolsonaro falava seria ter saído do BRICS, por exemplo. Não fez isso. Não fez isso porque tem essa relação forte comercial com a China. Não só comercial, de investimentos, etc. Então, esse é um problema. O que é problema também? O avanço da primarização. Então, essa relação com a China é uma relação que reforça essa característica primária exportadora da economia brasileira. Então, voltamos lá à fala da Conceição no artigo da publicação da Fundação Perseu Abramo.
a elite brasileira, quando ela percebe chance de ganhar com exportação de primário, isso é o que ela sabe fazer. Então ela vai por esse caminho e não busca alternativas. E, finalmente, instabilidades políticas e turbulências financeiras que vêm acontecendo desde então, que afetam um país como o Brasil. Então, isso, você está um pouco afetado por essas questões. Quando você pensa, na verdade, quando a gente olha para o Nova Indústria Brasil, a gente vê muito mais um caminho, né, para seguir do que um programa detalhado. Né? Por mais que talvez o Fernando não goste dessa ideia, né? Ele acha que é um pouco mais detalhado, a gente pode discutir isso. Eu acho que, na verdade, é um protocolo de intenções, caminhos a você seguir, sem muito detalhamento por enquanto. E uma parte desses problemas diz respeito exatamente a que você não tem segurança sobre esse cenário sobre o qual você vai avançar. Né? Tanto do ponto de vista financeiro, e aí a gente fala do mundo, quanto da questão da estabilidade política a nível internacional, que também é uma restrição. A gente vai estar aqui discutindo isso hoje e amanhã, então não vou avançar muito, mas são essas ideias que eu queria deixar aí para você. Obrigado, desculpa o tempo.